Pronto, pessoal, a gravação foi iniciada. Eu vou começar aqui com a aula e qualquer coisa vocês podem falar aí no chat ou ligar os microfones de vocês. Beleza? Então, vamos iniciar, né? A aula de hoje é sobre introdução à citologia, tá certo? É a aula 8 da biologia 3. Vamos falar primeiro sobre as considerações iniciais da citologia. A citologia ela é um ramo da biologia que estuda as células. É bem autoexplicativo, né? Mas a biologia ela é dividida, né, nessas vertentes dela, e a citologia é justamente essa área que vai tratar especificadamente sobre as células. A citologia ela teve início com a invenção do microscópio, justamente porque a célula ela é uma unidade microscópica, então, para a gente poder observar e estudar ela, a gente precisaria de um equipamento que fosse possível a sua visualização. Um momento, pessoal. Pronto. Robert Hooke, foi ele que descobriu a célula, tá certo? Durante essa aula, a gente vai ver o nome de pessoas que foram importantes para o início da citologia, tá certo? Não vou me arriscar a falar o nome da maioria, mas eu espero que vocês consigam absorver visivelmente, tá certo? Visualizar e consigam entender o nome da pessoa. Enfim, o Robert, ele descobriu a célula, tá bom? Justamente depois da invenção do microscópio. E como foi que ele fez isso? É muito interessante. Ele observou a cortiça, tá certo? A cortiça é justamente essa rolha aqui, acho que todo mundo conhece. Ele observou ela ao microscópio e comparou seus poros a unidades celulares. Então, foi basicamente através de uma comparação. A cortiça, ela apresenta um tecido vegetal morto. Então, a cortiça ela é formada num tecido vegetal morto, tá certo? Presença apenas das paredes celulares, porque quando a gente tem um tecido vegetal morto, a gente tem a presença das suas paredes celulares, é a única unidade que se conserva. Já as células vegetais vivas, elas possuem a presença de um líquido viscoso, então essa é a diferença no caso da cortiça. Logo, determinou-se que as células são unidades que constituem praticamente todos os seres vivos. Então, aqui, a partir disso, a gente já vai introduzir aquilo que eu falei mais cedo no grupo 6, sobre a teoria celular. Então, foi a partir disso, desse estudo, da observação da cortiça, que ele determinou que as células, elas iriam compor praticamente todos os seres vivos. A gente vai falar agora sobre a teoria celular, pegando como gancho isso que eu falei anteriormente. Após a descoberta da célula, 2 cientistas alemães formularam a teoria celular. Então, foi o Matthias, esse nome aí, e o Theodor Schwann. Inclusive, esse nome Schwann, ele é um tipo de célula do sistema nervoso, tá certo? É uma célula nervosa. Então, só curiosidade aí. Acreditavam que o que eles falavam, né? Eles acreditavam que todas as plantas e todos os animais, eles eram constituídos por células. Então, tipo assim, isso foi muito importante para que a zoologia e a botânica, elas pudessem ser introduzidas em aspectos biológicos que antes eles eram excluídos. Então, a partir do momento que foi contestado que as plantas e os animais, eles eram constituídos por células, eles acabaram sendo agrupados em um grupo maior, tá certo? Porque eles antes acabavam sendo mais excluídos. As partes elementares dos tecidos são células, semelhantes no geral, mas diferentes em forma e em função. Então, a gente vai ter células, tá certo, que vão compor os seres vivos, mas a gente vai ter diferentes formas celulares e a gente vai ter diferentes funções celulares. A gente vai falar disso daqui a pouco. Pode ser considerado certo que a célula é uma mola mestra universal no desenvolvimento
e está presente em cada tipo de organismo. A essência da vida é a formação da célula. Então, eles colocavam muito, eles passaram até a célula como um componente muito importante para a vida e para a manutenção dos seres vivos, tá certo? Do organismo dos seres vivos. Para o patologista Rudolf, aí esse nome aí, a causa das doenças deve ser investigada nas células. Então, ele era patologista, tá certo? Ele estava envolvido justamente nessa questão das doenças, e aí ele afirmou que a causa das doenças era advinda das células, tá bom? Então, a gente deveria investigar as células para que a gente pudesse ter uma noção daquela doença, de como aquela doença acontecia, ou como a gente poderia curar aquela doença. Por que ele falava isso? Porque os sintomas nada mais são que uma reação celular a fatores patológicos. Então, a partir do momento que fatores patológicos ele entram em contato com as células, essas células elas reagem, e essa reação celular é justamente o sintoma nas nossas doenças. Então, essa contribuição dele foi muito interessante para a patologia daquela época e até hoje. Graças à teoria celular, a célula passou, então, a unidade fundamental na constituição dos seres vivos. E é isso que a gente tem até hoje, né, pessoal? A célula, ela é a unidade fundamental da constituição dos seres vivos, porque as células, elas formam tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, os sistemas formam todo o organismo. Então, a célula é realmente essa unidade fundamental. Aquilo que eu falei anteriormente sobre a botânica e a zoologia, elas foram reunidas, já que todos os seres vivos eles passaram a ter em comum a sua constituição celular. Além da botânica e da zoologia elas estarem excluídas, entre aspas, dos outros ramos da biologia, elas também eram muito diferentes entre si, porque a gente está falando de plantas e a gente está falando de animais. Então, essa questão da teoria celular, de formular que a célula é o componente básico dos seres vivos, foi importante para essa integração entre eles, certo? Pronto, pessoal, a gente falou sobre a teoria celular até um pouquinho, mas a gente está faltando alguma coisa. Para a gente falar sobre a teoria celular, a gente tem que saber de onde vem a célula, como se dá o início de uma célula. E aí eu pergunto a vocês podem responder aí no chat para mim, ou vocês podem ligar o microfone. Vocês acreditam que a origem celular, ela é advinda a partir da origem espontânea, as células surgem, ou elas são advindas a partir de outra célula, uma célula que dá origem a outra? O que vocês acham aí? A primeira opção ou a segunda? Origem espontânea ou origem a partir de outra célula? Vocês podem falar no chat, tá bom? Vocês podem ligar o microfone também, fiquem à vontade. Só quero uma opinião. Vai, pessoal, ninguém acha que sabe a origem celular. Segunda opção? Isso, segunda opção. Segunda opção. Pronto, obrigado, gente. É justamente, tá certo? A gente vai falar agora sobre isso, que as células, elas são advindas a partir de outras células, a origem delas. O cientista Rudolf, eu falei dele, em 1855, ele concluiu que as células somente se originam pela reprodução de outras células já existentes. Então, a gente vai ter a origem celular a partir dessa reprodução de células que já existem. Em 1878, o biólogo Walter Fleming, não sei ao certo, perdão se eu estiver errando a pronúncia, descreveu o processo de reprodução celular. Então, como é que acontecia essa questão da reprodução? Não cabia aqui no momento eu falar sobre essa reprodução celular, mas eu coloquei essa frase, que é uma frase dele: duas células filhas se originam por divisão de uma célula mãe. E aí tem esse processo aqui, tá certo? Que a gente vai falar sobre ele na nossa última aula de Biologia 3, quando a gente vai falando de mitose e meiose, e a gente vai ver bem direitinho, mas é basicamente isso que acontece. A gente tem uma célula, tá certo? Que é a célula mãe, e a partir dela a gente vai ter a formação de duas células filhas, certo? Então é assim que acontece a origem celular. Logo, foi demonstrado que os animais e as plantas têm origem da união de duas células por meio da fecundação. Então, pessoal, aqui, no caso dos seres humanos, a gente tem aqui uma célula, beleza? E essa célula ela vai ser fecundada por outra, e a gente vai ter a formação do zigoto, certo? E a partir
a gente vai ter as clivagens e até o desenvolvimento, e todo o desenvolvimento embrionário e fetal do ser vivo, tá certo? Então, é isso que acontece. Os animais e as plantas vão ter origem da união de duas células por meio da fecundação. Isso vocês vão ver bem direitinho sobre essa questão dos animais e das plantas quando vocês estiverem vendo botânica, tá certo? E zoologia, que eu acredito que vocês já tenham até visto, a reprodução das plantas em botânica, tá bom? Os gametas, eles são as células progenitoras. Eles fundem-se para formar a primeira célula do organismo, que é o zigoto. Então, a primeira célula, você já foi uma única célula. E aí você, no caso, era o zigoto. A multiplicação dessa célula, ela origina todas as células do indivíduo adulto. Vocês viram isso também em embriologia, tenho certeza. Na biologia 1, né, no início do projeto. Então, acredito que vocês já estejam sabendo isso até mais do que eu. Com isso, a teoria celular passou a incluir 3 principais ideias. Então, a gente teve 3 principais ideias que vão ser os pilares da origem celular, tá certo? Da teoria celular, perdão. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células. As células são, portanto, as unidades morfológicas, tá certo? Dos seres vivos. Morfológica, forma, tá certo? Que formam os seres vivos. Então, as células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. 2. As atividades essenciais que caracterizam a vida, elas acontecem dentro das células. Estas são, portanto, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E terceiro, novas células se formam pela reprodução de células pré-existentes por meio da divisão celular. Então, são esses os 3 pilares da teoria celular. Aí uma pergunta para vocês. Vírus possuem células? Aqui eu já coloquei a resposta no slide, então não vou estar cobrando isso de vocês, mas prestem atenção para vocês entenderem bem. Os vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não possuem células, tá certo? Eles são seres bem simples. Eles são constituídos apenas por um molécula de DNA, a gente vai ter um DNA, ou RNA, em volta por polipeptídeos. Então, isso vai caracterizar um vírus. Ele não vai ter uma célula, tá certo? Funcionante. Porém, eles não são exceções à teoria celular, pois eles precisam das células para se reproduzir. Não sei se vocês sabem, a reprodução de um vírus, ela só pode acontecer intracelular, dentro de uma célula, tá bom? É um ambiente que eles encontram para fazer a reprodução deles. Sem isso, eles acabam por morrer e não deixar descendentes, certo? Algumas hipóteses afirmam que os ancestrais dos vírus, eles foram células. Então, assim, os vírus hoje, eles são acelulares, eles não são nem sequer uma célula. Mas há uma hipótese de que os ancestrais, os vírus mais antigos, eles foram células, tá certo? As quais se tornaram parasitas intracelulares, então foram tipo células que acabaram invadindo outras células e acabaram sofrendo modificações de suas estruturas. E aí originaram o que a gente tem como vírus hoje, tá bom? Vocês entenderam bem isso sobre a questão a relação dos vírus com as células? Vocês entenderam? Ficou claro? Vocês querem que eu repita? Tá tranquilo, professor. Tá certo, obrigado. Eu vou ver se alguém está tentando entrar. Aí aqui, pessoal, a gente tem essa representação aqui, esquemática do que seria um vírus, tá certo? A gente só tem um envelope mesmo, o material genético tá todo aí espalhado, e a gente tem um capsídeo, beleza? É bem simples mesmo, a estrutura viral. Mas não se preocupe, porque vocês vão ver essa estrutura viral em Biologia 1, acredito que quase lá pela aula 12, 13, vocês vão estar vendo isso daqui, mas de forma mais certinha. Tamanho das células, pessoal. A relação entre a área da superfície de uma célula e seu volume limita o tamanho das células. O que isso quer dizer, mano? A gente vai tomar, para entendimento disso que foi dito, essa lei de Spencer, tá certo? Que ela diz que quando o tamanho de uma célula aumenta, o volume aumenta mais rápido do que a área. Vou já explicar para vocês, mas antes tem uma coisa para dizer. A apostila de vocês, que alguns de vocês vão receber, alguns de vocês vão ter contato pelo PDF mesmo,
ela traz, quando ela está falando sobre essa questão do tamanho das células, ela passa, tipo, uma grande parte do conteúdo falando exatamente, assim, do tamanho mesmo, sabe? De, tipo, dizer que é tal micrômetro, entendeu? Isso não é importante para vocês, isso é realmente só para encher as folhas. Não é nada que vocês tenham que se preocupar, não. Tanto que eu só coloquei esse conceito porque, na minha opinião, era o mais importante a ser visto, era o importante a ser visto. Enfim, então, quando o tamanho de uma célula aumenta, o volume aumenta mais rápido do que a área. A gente vai pegar aqui esse cubozinho que ele tem uma aresta de 1 micrômetro, tá certo? Se ele tem uma aresta de 1 micrômetro, ele tem a área quadrada de 6 micrômetros quadrados, certo? E o volume de 1 micrômetro cúbico. Beleza? Que é matemática simples, é área e superficial do cubo e volume de um cubo. Só que se a gente multiplica essa aresta dele por 10, ele vai ter uma aresta de 10 micrômetros. Então, ele vai ter uma área superficial de 600 micrômetros quadrados, certo? 100 vezes maior, mas o volume dele vai ser 1.000 micrômetros cúbicos, então vai ser 1.000 vezes maior. Então, o volume, ele tende a crescer muito mais do que a superfície de contato da célula. Por que isso vai ser tão ruim? Por que a gente não tem células tão grandes, pessoal? Justamente por essa questão. O volume da célula, ele vai aumentar demais. Então, a célula, ela vai ter uma necessidade de oxigênio, de nutrição muito maior do que a área dela, a nova área dela, vai poder absorver. Então, é por isso que a gente não tem células grandes, a gente tem células realmente muito pequenas, porque se a gente fizer esse aumento celular, a gente vai ter esse prejuízo de absorção. Vocês estão entendendo? Isso, tudo que eu falei está mais ou menos resumido aqui. Esse crescimento diferencial entre a área e o volume, ele acarreta sérios problemas de alimentação e de trocas de gases entre a célula e o meio externo. Pessoal, a célula, ela tem esse papel de fazer as trocas gasosas, tá certo? Entre o meio intracelular e o meio externo. Para isso, ela vai precisar de energia, então ela vai precisar se alimentar, tá bom? Então, o que você está falando? Que esse crescimento diferencial do volume crescer demais, da célula aumentar demais, não vai ser bom, porque a área dela não vai aumentar na mesma proporção. Então, isso vai trazer prejuízo celular e, consequentemente, prejuízo no organismo todo. Uma célula que aumenta de tamanho, ela necessitará de mais alimento e oxigênio para sustentar a sua estrutura. Pessoal, é só vocês pensarem, uma célula, vocês comparam com um bebê e com um adulto. Um adulto, ele vai precisar de mais alimento e de mais oxigênio do que um bebê, tá certo? Porque justamente pelo organismo deles apresentar um metabolismo maior, tá certo? Então, as necessidades metabólicas dele vão aumentar. Porém, sua capacidade de absorção fica insuficiente para as necessidades fisiológicas de uma célula maior. Aí, como é que isso acontece? Então, já que a minha célula não pode crescer demais, o que vai acontecer? Esse problema ele vai ser resolvido com a divisão celular, com a divisão da célula em duas, o que restabelece a relação área-volume, porque o volume vai ser dividido no meio e a área diminui também, mas ela vai ficar mais proporcional, mais próxima do meu volume. Tudo bem? Espero que tenha ficado para vocês. Isso aqui é mais ou menos um feedback para vocês entenderem por que acontece a divisão celular. Por que o nosso organismo vai perder tempo promovendo uma divisão celular se a gente pode simplesmente aumentar o tamanho da célula? Então, espero que vocês tenham entendido bem isso, porque é importante. Aí tem essa outra lei, a lei de Drish, tá bom? Conhecida como lei do volume celular constante. O que essa lei fala, pessoal? Indivíduos da mesma espécie e com o mesmo grau de desenvolvimento, eles têm células do mesmo tecido, do mesmo tamanho. Então, as células do nosso tecido, elas sempre vão ter o mesmo tamanho. É por isso que é conhecido como lei do volume celular constante. Mas em uma quantidade diferente. Aí vocês pegam, por exemplo, um anão, tá certo? Um cara que é anão, e uma pessoa que não é um anão. Não vou falar que é normal, né? Uma pessoa que não é anão. E aí essas pessoas, consequentemente, elas vão ter os órgãos de um anão vão ser menores do que os órgãos de um não anão.
Então, quase um trava-língua. Então, o que, que vai acontecer? Qual é a diferença de um órgão que é maior para um órgão que é menor? Mesmo órgão, mesmo tecido, qual é a diferença? O tamanho celular que compõe aquele tecido, aquele órgão, ele é do meio, ele é o mesmo tamanho, tá certo? As células vão ter o mesmo tamanho. Num fígado exacerbado, grande, e no fígado menor. As células vão ser do mesmo tamanho. O que vai diferenciar? A quantidade celular. O fígado que é maior, o organismo de um ser humano maior, ele vai possuir mais células do que um organismo de um ser menor, tá certo? Então, o que difere é a quantidade celular, não é o volume. Aí aqui a gente tem essa representação mostrando que o volume vai ser o mesmo. As que compõem, que estão presentes naquele volume, vai ser diferente, tá bom? Morfologia das células. Morfologia, quando a gente fala de morfologia, a gente está falando da forma, tá bom? A gente fala de forma, da forma celular. Cada célula tem uma morfologia adaptada à sua fisiologia. Então, assim, pessoal, a morfologia da célula, a forma da célula, ela vai ser derivada daquela função que a célula vai ter que exercer. Vocês estão entendendo? Então, assim, a morfologia, nesse caso, ela é dependente da fisiologia, ela vai ser adaptada à fisiologia. Fisiologia é função. E ambas vão ser controladas por fatores genéticos e ambientais. Então, a gente sabe, né, que fatores genéticos determinam praticamente tudo no nosso organismo, e a gente tem a influência do meio ambiente também, no caso do fenótipo. Então, a gente vai ter essa diferenciação entre da morfologia celular. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as células epiteliais. As células epiteliais, elas têm que estar justapostas, tá certo? Porque elas formam, por exemplo, a nossa pele. A gente tem um glóbulo branco, tá certo? Que é uma célula de defesa, ela é mais assim, arredondada. A gente tem um neurônio, que é a célula do sistema nervoso, tá certo? Por que ela possui esse formato, esse comprimento? Justamente para poder garantir a transmissão sináptica, tá certo? Do axônio para os dendritos, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que a morfologia de uma célula está relacionada à sua fisiologia, beleza? Aqui ela tem uma célula hepática, tá bom? Prismática, glóbulos vermelhos. Olha, uma importante associação que vocês podem fazer nessa questão da morfologia adaptada à fisiologia. Quando a gente tem a anemia ferropriva, a gente tem a mudança dessa conformação aqui, desses glóbulos vermelhos, das hemácias, tá certo? Tanto que elas vão mudar a sua forma e elas não vão poder mais carregar o oxigênio. E a gente vai ter a anemia ferropriva, tá bom? Então, tipo assim, para vocês verem como é importante a morfologia da célula para a fisiologia do organismo. Então, que vocês saibam que a morfologia de uma célula ela está relacionada com a sua fisiologia e ela é dependente, ela é adaptada a partir dela. E aqui a gente tem uma célula conjuntiva e aqui o espermatozoide. O espermatozoide tem esse formato para poder ajudar na sua movimentação, tá certo? Até o ovócito. Então, é muito importante também que ele tenha esse formato aqui. Método de estudo em citologia. A gente tinha mais métodos lá na apostila, mas não achei muito interessante a gente trazer todos. Esses três são importantes que vocês entendam os conceitos dele. Então, por isso que eu trouxe. Que é o microscópio, né? Acredito que muitos de vocês já tenham tido contato com o microscópio. Se não, se vocês acabarem fazendo alguma faculdade na área da saúde, algum curso técnico, vocês vão ter esse contato. A gente tem os corantes e tem os fixadores. O microscópio, pessoal, o microscópio ele vai facilitar a visualização de células e seus componentes internos. Então, é para facilitar a visualização das células, para visualizar essas células, tá certo? Facilitar não, porque a gente não consegue ver sem ele. Visualizar essas células e seus componentes internos. Os corantes, eles vão promover o contraste. Por quê, pessoal? O que favorece a sua observação. Alguns componentes celulares, eles só vão poder ser vistos, mesmo com o auxílio de um microscópio, se a gente usar um corante. Porque esse corante, ele vai corar aquela estrutura, e aquela estrutura, ela vai começar a ser visível, tá bom? Então, tipo assim, não é toda estrutura celular que a gente coloca no microscópio que a gente vai conseguir visualizar. Muitas vezes a gente precisa de um corante para que essa estrutura seja corada e a gente possa visualizar. Então, os corantes vão ter esse papel. E a gente tem os fixadores.
que elas vão ser substâncias que mantêm e conservam a célula por muito tempo. Por exemplo, a gente tem uma célula numa lâmina histológica, beleza? Para estudo. Aquela célula, com o passar de algum tempo, ela vai se desgastar. Então, para a gente garantir essa conservação da célula, a gente usa um fixador, beleza? Então, é basicamente isso. Esses 3 métodos de estudo da citologia. Utilizar um microscópio, um corante e um fixador. Aqui eu trouxe uma imagem de uma lâmina histológica da medula espinhal, tá bom? Só por curiosidade mesmo, aqui ela está corada no azul, mas normalmente, a coloração é mais rosa, entendeu? Então, vai depender muito do corante também. Membrana plasmática, a gente vai ver de forma bem tênue, tá bom? De forma bem pequena aqui nesse momento, porque a gente vai ter uma aula que vai tratar especificadamente sobre a membrana plasmática. Então, a gente vai ver aqui de forma bem simples mesmo. A membrana plasmática, ela segrega cada célula de seu ambiente. Então, assim, pessoal, a gente tem várias células unidas, tá certo? Só que todas as células, elas são separadas umas das outras. Por meio de ser segregadas entre si, elas vão ser afastadas, vão ser separadas umas das outras. Elas também vão ser separadas do ambiente externo, tá bom? E ela é composta por uma bicamada fosfolipídica, tá bom? Essa bicamada fosfolipídica, a gente tem a primeira camada de fosfolipídios, a segunda camada de fosfolipídios, tá bom? Onde as partes hidrofóbicas vão estar voltadas aqui, tá bom? Para o meio interno da célula, e as partes hidrofílicas vão estar voltadas para o meio externo, meio extracelular e para o citoplasma, tá bom? Isso que vocês vão ver também. Na próxima aula vocês vão ver bem direitinho, quando a gente for falar sobre membrana plasmática. Quais são as funções da membrana plasmática? A membrana plasmática, ela vai atuar como uma barreira seletiva permeável. Então, assim, ela é uma barreira seletiva. Ela vai decidir o que entra e o que sai da célula, tá bom? E ela vai ser permeável justamente porque ela vai permitir essa entrada e essa saída. Então, ela não é impermeável. Algumas coisas vão sair, algumas coisas vão entrar. Impedindo que certas substâncias atravessem-na e permitindo que outras entrem ou deixem a célula. Ela é importante na comunicação com as células adjacentes. Células adjacentes são as células vizinhas, as células próximas, tá certo? As células que estão encostadas, tá bom? De forma bem bruta. E no recebimento de sinais extracelulares. Então, onde é, por exemplo, que acontece esse recebimento de sinal extracelular? Quando a gente tem a união de uma célula nervosa com uma célula muscular, para o momento da contração. Justamente a célula nervosa, ela vai transmitir o sinal para a célula muscular, para que a gente possa ter o processo de contração muscular, tá bom? Então, a partir da membrana plasmática, da entrada e saída de íons, que a gente vai ter esse processo. Então, ela é importante justamente para a comunicação das células que estão próximas, tá bom? Ou que vão se aproximar naquele momento para realizar aquela determinada função. Elas mantêm um ambiente interno praticamente constante. Então, assim, tudo que está dentro da célula, acontece basicamente fica lá de forma constante. Todos os componentes da célula, eles vão se manter lá dentro da célula, naquela conformação, justamente por causa dessa membrana, tá bom? Tipos de padrões celulares. Aí a gente vai ter as células procariontes, tá bom? E a célula eucarionte. Vou corrigir isso aqui depois, porque aqui está no singular, aqui está no plural. Vou corrigir e mandar para vocês certinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas duas, para finalizar. A célula procarionte, ela é característica dos domínios bactéria e árquea, tá bom? Já elas não apresentam organelas internas. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma origem comum nessa figurinha, nesse esquema, tá bom? Nessa árvore filogenética. E a gente vai ter o domínio bactéria e a gente vai ter o domínio árquea, tá bom? E, por fim, a gente vai ter o domínio eucária. A célula eucariótica, ela é encontrada no domínio eucária, que inclui protistas, plantas, fungos e animais, tá bom? Então, acho que vocês já devem ter passado por todos esses grupos da biologia, e aí vocês viram que eles eram seres eucariontes, tá bom? Que é do domínio eucária, dá para relacionar bem. O material genético das células eucarióticas é contido em um compartimento, que é o que a gente chama de núcleo, isso nas eucarióticas. E ele é limitado por membrana, que a gente chama de carioteca, tá bom? Células, os procariotos,
eles podem habitar ambientes extremos, como fontes termais e águas extremamente salinas. Então, os seres procariotos, eles têm essa adaptação, tá certo? Para esses ambientes, para que eles possam garantir a sobrevivência deles. Cada indivíduo procariota é formado por uma única célula. Então, os indivíduos procariotos, eles vão ser uma única célula, beleza, pessoal? Todas as células procarióticas, eles apresentam a mesma estrutura. O que a gente vai ter em todos os organismos que são procariotos? O que a gente vai ter? Algumas estruturas, pessoal, vão ser específicas de determinados procariotos. Mas, no geral, todos eles possuem esses componentes, que é a membrana celular, que vai delimitar a célula, o nucleóide, que representa o material genético principal, o DNA, e o citoplasma, que é composto por dois componentes, o hialoplasma e estruturas em suspensão. Características especializadas procarióticas. Então, aqui vão ser as características que determinados seres procariotos eles vão possuir. Durante o processo de evolução, algumas células procarióticas desenvolveram estruturas que conferiram vantagem seletiva. Vantagem seletiva, né, pessoal? Aquela questão da seletividade e manutenção dos organismos. Paredes celulares. Localizada externamente a membrana plasmática, beleza? Então, está fora da membrana. Ela garante rigidez e sustenta a forma da célula, e ela possui muco, que é formando uma cápsula eficiente ao ataque de leucócitos no sangue. Então, tipo assim, pessoal, um ser procarioto que possui uma parede celular, ele vai ser altamente resistente, justamente por causa dessa cápsula aqui, porque ela vai ser eficiente contra esse ataque dos leucócitos no sangue. Então, esses seres vão poder ter essa vantagem em relação a outros que não possuem esse muco, essa cápsula, tá bom? Advinda da parede celular. Para a gente. Da mesma maneira, as células procarióticas, as eucarióticas possuem membrana plasmática, citoplasma e ribossomos, tá certo? A mesma coisa. Os ribossomos são aqueles componentes que eu falei aqui, ó, que eles vão estar no hialoplasma, tá certo? Vão estar em suspensão. Um dos tipos. Possuem compartimentos, que são as organelas, tá bom? A gente vai ver as organelas uma por uma na aula de citoplasma, vai ser bem legal, dentro do citoplasma, cujos conteúdos estão separados do hialoplasma por membranas. Então, cada organela vai ter sua membrana, vai ser bem dividida. A gente já vai ver uma imagem aqui. Cada organela desempenha função específica em uma célula. A gente vai ver direitinho a função de cada. E, por fim, elas possuem um citoesqueleto, que é uma coisa que as células eucarióticas procarióticas não têm, perdão, que é uma armação que sustenta a membrana e garante o formato celular, além de participar da divisão celular. A gente vai ver, quando a gente for falar sobre divisão celular, a gente vai ver a participação do citoesqueleto. Aqui a gente tem a representação da célula eucariótica, tá certo? Com as suas organelas, todas bem divididas, ó. Cada uma tem sua membrana de divisão, beleza? E aqui a gente tem a nomenclatura de todos eles, mas a gente vai ver bem direitinho na aula de citoplasma. Pessoal, muito obrigado. E não saiam ainda da sala, que eu preciso falar com vocês uma coisa rapidinho.